Existem momentos em que o Altíssimo fala de maneira direta e assustadora, e existem momentos em que ele sussurra mistérios através de histórias. As parábolas de Jesus podem parecer simples à primeira vista, mas cada detalhe carrega uma verdade profunda, capaz de confrontar, curar e transformar destinos. Não são apenas belas lições morais da antiguidade, são convites espirituais urgentes. Prepare-se para descobrir os segredos ocultos que podem mudar a sua vida. Jesus Cristo, caminhando pelas estradas poeirentas da Judéia, começou a ensinar multidões através de figuras da vida cotidiana. Ele disse que um semeador saiu a semear pelo campo. Enquanto lançava as sementes na terra, uma parte delas acabou caindo bem à beira do caminho batido. Sem demora, vieram as aves famintas do céu e devoraram tudo o que havia ficado exposto na superfície dura, não permitindo que aquela semente germinasse ou encontrasse qualquer refúgio. O mestre continuou a história dizendo que outra parte da semente caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra profunda. Essa semente logo brotou com alegria, porque não tinha profundidade. Mas quando o sol escaldante do meio-dia se levantou com toda a sua força, a pequena planta queimou-se rapidamente e secou, simplesmente porque não possuía uma raiz forte o suficiente. Outra porção das sementes caiu no meio de espinhos cruéis, que logo a sufocaram. Porém, o Senhor Jesus revelou o destino glorioso da última porção. Essa semente abençoada caiu em boa terra, fofa e preparada. Ali, ela não apenas criou raízes fortes, mas cresceu maravilhosamente e deu um fruto abundante. Algumas renderam 100 por 1, outras 60 e outras 30 vezes mais do que foi plantado. E Jesus encerrou esse mistério dizendo em alta voz para a multidão: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça com extrema atenção as palavras do céu. Logo em seguida, o Salvador explicou o real significado dessa história. A semente espalhada é a poderosa palavra de Deus, que nunca muda. Mas o resultado final depende unicamente da condição do coração humano que a recebe. O solo duro à beira do caminho representa o coração endurecido pelo pecado. A pessoa ouve a verdade, mas o inimigo rouba a mensagem. Os pedregais simbolizam aqueles que recebem a palavra com grande alegria, mas desistem nas primeiras aflições. Já os espinhos representam as pesadas preocupações, a ilusão das riquezas e as distrações desta vida passageira, que sufocam a verdade antes de dar fruto. Mas a boa terra é o coração humilde e perseverante. Ele guarda a mensagem de Deus. A grande pergunta de Jesus nos chama a examinar o nosso próprio interior hoje. Estamos permitindo que a palavra crie raízes profundas? O fruto vê. Em outra ocasião, querendo justificar-se, um profundo conhecedor das leis antigas questionou a Jesus: Mestre, quem é o meu próximo? E o Filho de Deus respondeu com outra história chocante. Um homem descia pela perigosa estrada de Jerusalém para Jericó, quando de repente caiu nas mãos de ladrões violentos. Os salteadores arrancaram as suas roupas, espancaram-no cruelmente até deixá-lo quase morto, e fugiram para o deserto, abandonando o homem sangrando no chão. O homem ferido agonizava na poeira escaldante. Casualmente, descia por aquele exato caminho um sacerdote religioso, alguém que conhecia perfeitamente a lei de Deus. Mas ao ver o homem caído e ensanguentado, ele simplesmente desviou o olhar e passou de largo. Pouco tempo depois, um levita, também servo do grande templo, chegou perto daquele lugar sombrio. Ele olhou para o corpo do homem machucado, mas teve a mesmíssima atitude. Ignorou o sofrimento e foi embora. Contudo, a história toma um rumo inesperado. Um viajante samaritano, um povo que na época era desprezado pelos judeus, passou por ali. Ao ver o ferido, o coração daquele samaritano se encheu de íntima compaixão. Ele não virou as costas.
Aproximou-se rapidamente do homem quase morto, limpou os seus ferimentos profundos, derramando azeite curativo e vinho purificador, e atou ataduras com muito cuidado. O verdadeiro amor ao próximo acabava de ser colocado em prática. O samaritano colocou o homem ferido sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria segura e passou a noite cuidando dele. No dia seguinte, entregou moedas de prata ao dono do lugar, dizendo: "Cuida bem dele. Se gastares a mais, eu te pagarei quando voltar." Jesus então perguntou quem foi o verdadeiro próximo da vítima. A resposta é clara: aquele que usou de misericórdia. O Mestre nos ensina que o amor autêntico exige atitude, sacrifício e ação imediata. A poderosa história do bom samaritano revela que o amor verdadeiro e profundo exige sempre proximidade e ação real. O homem caído à margem da estrada poeirenta representa todos aqueles que sofrem calados neste mundo escuro. O sacerdote e o levita mostram dolorosamente como é possível conhecer a lei sagrada de Deus e, ainda assim, ignorar a necessidade urgente de um semelhante. Eles passaram muito perto, viram todo o sangue e a dor física, mas não se envolveram. Jesus ensina que o nosso próximo não é definido por afinidade de sangue ou religião, mas pela oportunidade viva de amar. A grande pergunta não é quem merece o amor, mas se estamos dispostos a amar de verdade. Dando sequência aos seus ensinamentos, o Mestre contou a história de um certo homem muito rico que tinha 2 filhos. Um dia, o filho mais moço chegou diante do pai e exigiu toda a parte da grande herança e da fazenda que lhe pertencia por puro direito. Com o coração entristecido, o pai respeitou aquela decisão e repartiu os seus valiosos bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo o que tinha recebido, partiu apressadamente para uma província muito distante, e foi exatamente naquela terra estrangeira que ele desperdiçou loucamente toda a sua riqueza, vivendo de forma totalmente irresponsável, gastando a sua juventude e o seu dinheiro em festas, com falsos amigos e muitos excessos. E havendo ele gastado absolutamente tudo o que possuía, houve de repente, naquela terra distante, uma fome severa e implacável. Sem amigos e sem recursos, ele começou a padecer graves necessidades. Desesperado, aceitou trabalhar para um dos cidadãos daquela região, que o mandou para os campos mais sujos para apacentar porcos. A fome do jovem era tanta que ele desejava encher o seu próprio estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Foi no meio daquela miséria extrema, convivendo com os animais impuros, que aquele rapaz finalmente caiu em si. Ele parou, olhou para o seu estado deplorável e disse: "Quantos empregados e jornaleiros do meu bondoso pai têm abundância de pão para comer todos os dias, e eu aqui pereço de fome debaixo deste sol. Eu vou me levantar agora mesmo, irei ter com o meu pai e confessarei que pequei duramente contra o céu e perante ele. Não mereço mais ser chamado de filho. Eu pedirei humildemente para que ele me trate apenas como um dos seus muitos trabalhadores e jornaleiros", pensou o jovem. E levantando-se daquela lama suja, iniciou a dolorosa e longa caminhada de volta para a sua casa. Mas a história contada pelo Salvador revela o maior mistério do amor de Deus. Quando o rapaz ainda estava muito longe, caminhando a passos lentos e envergonhados, o seu pai amoroso olhou para o horizonte, o reconheceu e encheu-se de íntima compaixão. O pai correu desesperadamente ao seu encontro, algo impensável e até vergonhoso para um homem idoso e rico naquela rígida cultura antiga. Ele não se importou com a sujeira, lançou-se ao pescoço do filho e o beijou repetidas vezes. O filho, em prantos, disse: "Pai, eu pequei contra o grande céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho." Mas o pai, transbordando de alegria, não deixou sequer que ele terminasse o seu ensaiado discurso de arrependimento.
O amoroso patriarca ordenou imediatamente aos seus servos espantados: trazei depressa a melhor e mais fina roupa, e vestiu agora. Ponde um anel de honra em sua mão e sandálias novas em seus pés descalços. Tragam o bezerro cevado e matem-no para fazermos um imenso banquete. Vamos comer e nos alegrar muito, porque este meu amado filho estava morto e hoje reviveu. Tinha se perdido no mundo escuro e hoje foi achado. E assim começaram a festejar com música e alegria. Enquanto a grande festa acontecia, o filho mais velho, que estava trabalhando duro no campo, aproximou-se da casa e ouviu a música alta e as danças. Confuso, chamou um dos muitos servos e perguntou o que estava acontecendo. O servo respondeu: veio o teu irmão mais novo e o teu pai mandou matar o bezerro mais gordo, porque o recebeu são e salvo de volta. Mas ao ouvir aquilo, o coração do irmão mais velho se encheu de uma raiva profunda e ele não queria mais entrar. O pai compassivo saiu e insistiu com ele para que participasse do banquete familiar. Mas o filho mais velho, indignado, respondeu com amargura: eis que eu te sirvo há tantos e longos anos, sem nunca transgredir um único mandamento teu. E o Senhor nunca me deu sequer um pequeno cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho rebelde, que desperdiçou toda a tua valiosa fazenda com meretrizes e festas, o Senhor logo matou o bezerro cevado para ele. O pai, compassivo, olhou no fundo dos olhos do filho ressentido e disse: filho amado, tu sempre estás comigo e absolutamente todas as minhas ricas coisas são tuas, mas era justo nos alegrarmos hoje, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Se essa mensagem de amor incondicional e perdão já tocou o seu coração, deixe o seu like agora mesmo e inscreva-se no canal para continuar recebendo vídeos abençoados como este. A grande festa do perdão estava completa. A profundidade do amor e do perdão de Deus é o grande centro desta história. O filho mais novo representa aquele que escolhe viver distante do Pai Celestial, buscando uma falsa autonomia, mas que acaba enfrentando apenas o vazio. O momento em que ele cai em si ilustra perfeitamente o despertar espiritual. O Pai maravilhoso simboliza o próprio Deus, sempre atento e pronto para correr em nossa direção. Mas há também um grande alerta na figura do irmão mais velho. O irmão mais velho encarna o grande perigo de uma religiosidade fria e sem graça, marcada por um ressentimento cego. A mensagem de Jesus é muito clara. Não importa o quão longe você tenha ido, sempre há um caminho de volta. Deus não apenas perdoa, Ele restaura e celebra. Prosseguindo com os seus ensinamentos, o Salvador começou a falar sobre um homem muito rico que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus preciosos bens. A um dos servos, o Senhor confiou 5 valiosos talentos, ao outro deu 2, e ao último entregou apenas 1. O mestre distribuiu essas fortunas a cada um segundo a sua própria capacidade e logo em seguida ausentou-se para uma viagem muito longa. O talento na época era uma quantia gigantesca de dinheiro, equivalente a anos de trabalho duro. E tendo o Senhor partido, o servo que recebera 5 talentos não perdeu tempo. Saiu imediatamente e negociou com eles. Trabalhando arduamente no comércio e com grande sabedoria, aquele servo fiel e diligente conseguiu ganhar outros 5 talentos brilhantes para o seu senhor. Da mesma sorte, o servo que havia recebido 2 talentos aplicou os seus recursos com enorme dedicação e também ganhou outros 2 talentos. Ambos honraram a confiança que lhes foi depositada e multiplicaram os tesouros. Mas a história toma um rumo muito sombrio e inesperado com a atitude do terceiro servo. O servo que recebera apenas 1 talento tomou uma decisão drástica e covarde. Dominado por um medo paralisante, ele foi até um campo isolado,
cavou um buraco fundo na terra seca e escondeu o valioso dinheiro do seu senhor. Muito tempo se passou, as estações mudaram e finalmente veio o grande senhor daqueles servos e chamou todos eles para prestarem contas. O momento da verdade havia chegado e tudo o que foi feito na sua longa ausência seria finalmente revelado. Então, aproximando-se com muita alegria e confiança, o servo que recebera 5 talentos trouxe-lhe também os outros 5 que havia lucrado, dizendo em voz alta: Senhor, entregaste-me 5 talentos de prata. Eis aqui outros 5 talentos inteiros que ganhei com eles, trabalhando duro. O rosto do Senhor iluminou-se de satisfação. O trabalho honesto e a dedicação daquele servo foram devidamente reconhecidos no momento exato em que ele prestou as suas contas finais. E o seu senhor, cheio de orgulho e imensa gratidão, disse-lhe com voz forte: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel e diligente no pouco que te confiei, e agora sobre o muito eu te colocarei. Entra no grande gozo do teu Senhor e vem participar da minha enorme alegria. Logo depois, chegando também com o peito cheio de coragem, o servo que tinha recebido 2 talentos disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos e eis aqui outros 2 inteiros que eu conquistei. O Senhor lhe deu exatamente a mesma e maravilhosa recompensa. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste leal e trabalhador, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo maravilhoso do teu Senhor. Ambos os servos entenderam que a verdadeira honra não estava na enorme quantidade de dinheiro que receberam inicialmente, mas sim na sua dedicação absoluta e na coragem de agir. Mas então, caminhando com os olhos voltados para o chão, chegou o servo negligente e mau. O último homem, que havia recebido apenas 1 talento, começou a se justificar dizendo: Senhor, eu sempre soube que tu és um homem extremamente duro e exigente, que ceifas rigorosamente onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Fiquei muito atemorizado com a tua ira e fui esconder o teu valioso talento debaixo da terra fria. Aqui tens exatamente o que é teu, sem faltar nada. O servo medroso acreditou que devolver a mesma quantia seria mais do que suficiente. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. O mestre ordenou furioso que tirassem o talento daquele homem e dessem ao que tinha 10. E o servo inútil foi lançado imediatamente nas trevas exteriores, um lugar sombrio onde haverá apenas pranto e ranger de dentes eternos. Jesus ensina com essa história que Deus confia grandes responsabilidades a cada pessoa, estritamente conforme a sua própria capacidade humana. Os talentos de prata representam os nossos dons espirituais, as raras oportunidades, os recursos físicos e até mesmo o nosso tempo de vida. 2 servos foram fiéis e multiplicaram o que receberam com dedicação, demonstrando muita iniciativa e um firme compromisso com a expansão do reino do seu grande mestre e senhor. O terceiro homem, no entanto, foi totalmente dominado pelo medo paralisante e por uma visão terrivelmente distorcida do próprio Deus, e por isso escolheu não agir de forma alguma. O grande problema ali não foi a pequena quantidade que ele havia recebido, mas sim a sua total falta de fidelidade. O Todo-Poderoso espera que todos nós desenvolvamos com muita gratidão o que Ele nos entrega de graça. Enterrar talentos na areia é o mesmo que desperdiçar um propósito. A gloriosa recompensa de Deus não é apenas material, mas profundamente relacional. A frase "entra no gozo do teu Senhor" aponta diretamente para a comunhão perfeita e a eterna aprovação divina. Lembre-se, a vida não é apenas receber, é administrar com amor.
Mais tarde, Cristo propôs outra imagem profunda para o povo, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um sábio agricultor, que espalhou meticulosamente sementes muito boas e puras em todo o seu campo. Mas enquanto os cansados homens dormiam um sono profundo na calada da noite, um terrível inimigo silencioso veio sorrateiramente e semeou o venenoso joio bem no meio daquele trigo sagrado e retirou-se sem deixar nenhum rastro. O tempo passou, e quando a erva verde cresceu sob o sol forte e começou a frutificar abundantemente, apareceu também o temível joio misturado. Espantados com a visão, os servos fiéis foram rapidamente falar com o dono de todo aquele campo. Os trabalhadores perguntaram perplexos: Senhor sagrado, tu não semeaste apenas a boa e pura semente em todo o teu campo fértil? Por que razão tem, então, tanto joio venenoso misturado na colheita? E ele lhes respondeu com muita clareza e paciência: Um grande inimigo meu é quem fez isso nas sombras. Os servos, ansiosos para resolver o grave problema, logo sugeriram: Queres, pois, que vamos agora mesmo até lá e arranquemos rapidamente todo este joio ruim? Porém o Senhor, cheio de imensa sabedoria milenar, lhes disse em voz alta: Não façam isso, para que ao tentar arrancar à força o joio ruim com as próprias mãos, não acabem por arrancar também as raízes do trigo bom juntamente com ele. Deixai crescer pacientemente ambos juntos no mesmo campo até a grande ceifa chegar. E por ocasião da tão esperada colheita, eu darei uma ordem final e definitiva a todos os meus experientes e fortes ceifeiros celestiais e justos. Direi a eles: Colham primeiro todo o joio amaldiçoado e atem-no em enormes molhos pesados para o lançar no fogo devorador. Mas o trigo puro, ajuntai-o com grande alegria no meu imenso celeiro. O Salvador explica de forma magistral que o bem e o mal coexistem dolorosamente neste mundo corrompido até o tempo sagrado e determinado pelo Criador. O bom trigo representa os verdadeiros filhos da luz, enquanto o joio mortal simboliza aqueles que rejeitam a verdade. A presença chocante do mal não significa de forma alguma que houve uma grande falha na semeadura celestial, mas sim a terrível ação do inimigo. O julgamento justo e final pertence única e exclusivamente a Deus. No tempo certo, o Altíssimo fará uma separação absoluta. Logo depois de ensinar isso, o Mestre revelou mais um grande mistério eterno através da história de um homem extremamente rico que se vestia todos os dias com caríssima púrpura e finíssimo linho. Aquele homem poderoso vivia regaladamente com muitos banquetes fartos, mas bem ali jazia abandonado à porta da sua mansão um certo mendigo muito doente, chamado Lázaro, cujo corpo esquelético estava completamente cheio de grandes chagas dolorosas. Lázaro desejava desesperadamente alimentar-se com as migalhas sujas que caíam da pesada mesa do homem rico. A sua miséria humana era tão extrema que até os cães de rua vinham lamber as suas enormes e expostas feridas. E aconteceu que, finalmente, os terríveis dias de dor e aflição do pobre mendigo terminaram. Lázaro morreu sozinho na rua de pedra, mas foi imediatamente levado com enorme honra pelos anjos sagrados para o seio reconfortante do patriarca Abraão. Pouco tempo depois, morreu também o homem muito rico e foi logo sepultado com grandes pompas terrenas. Mas, no inferno escuro, aquele que antes vivia no luxo ergueu os seus olhos, estando agora em tormentos terríveis. De longe, no meio de todo o fogo e desespero, o rico viu o glorioso Abraão e o mendigo Lázaro descansando tranquilamente no seu seio de luz. E clamando muito alto, ele suplicou: Pai Abraão, tem enorme misericórdia de mim. Mande que Lázaro molhe na água fresca a ponta do seu dedo e venha a refrescar a minha língua seca,
porque eu estou cruelmente atormentado nesta chama inesgotável. Mas Abraão, com voz solene e cheia de justiça eterna, lhe respondeu do paraíso: Filho, lembra-te sempre de que recebeste os teus bens confortáveis em tua vida, e Lázaro somente dores e males terríveis. Agora, porém, ele é merecidamente consolado no céu, e tu és eternamente atormentado. A história contada por Jesus revela com clareza a realidade da eternidade e o peso irreversível das nossas escolhas. O homem rico não foi condenado apenas por possuir enormes riquezas na terra, mas sim por sua completa e cruel indiferença para com o próximo. Ele vivia afogado em luxo, mas ignorava friamente a dor profunda que estava bem à sua porta. Lázaro, embora muito pobre e aflito na terra, foi eternamente consolado. Essa grande inversão mostra que a vida atual não é o capítulo final. Logo após alertar a todos sobre o destino das almas, o nosso amado Salvador prosseguiu ensinando sobre a vigilância constante. Ele afirmou que o reino dos céus será semelhante a um grande casamento com 10 virgens jovens convidadas. Tomando firmemente as suas lâmpadas de barro, aquelas 10 jovens saíram na escuridão da noite ao encontro do tão esperado noivo. Jesus explicou claramente que 5 delas eram moças muito prudentes e as outras 5 eram loucas e totalmente imprudentes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, saíram de forma apressada e simplesmente não levaram azeite extra consigo. Mas as prudentes, pensando no longo prazo, levaram vasilhas extras e cheias com o mais puro azeite. Mas tardando muito o noivo amado para chegar à grande festa de bodas, a madrugada fria avançou impiedosamente sobre todas elas. O cansaço pesou fortemente nos seus olhos. Elas tosquenejaram exaustas pelo chão e, por fim, adormeceram profundamente na noite. Mas, de repente, exatamente à meia-noite, ouviu-se um estrondoso e festivo clamor, cortando o silêncio escuro das ruas. Aí vem finalmente o glorioso noivo. Saí rapidamente todas vós ao grandioso encontro dele. Então, muito assustadas, todas aquelas 10 virgens se levantaram num salto só e começaram a preparar avidamente as suas lâmpadas quase apagadas. As moças loucas, vendo o seu azeite terminar, disseram em pânico às prudentes: Dai-nos um pouco do vosso precioso azeite, porque as nossas frágeis lâmpadas estão se apagando completamente na escuridão. A verdadeira fé provada pelo tempo exige preparo contínuo, oração fervente e uma profunda obediência a cada novo dia. Mas as jovens prudentes responderam com firmeza: Não, para que de forma alguma falte tanto a nós como a vós, e diante aos mercadores que o vendem na cidade, e comprai-o rápido para vós mesmas. E tendo as imprudentes saído correndo pela noite escura para comprar o azeite, chegou finalmente o grande noivo cercado de luz. E aquelas que estavam devidamente preparadas entraram com ele imediatamente para as majestosas bodas de casamento, e a enorme porta foi fechada. Muito tempo depois, chegaram também as outras virgens exaustas, batendo com enorme força na porta trancada e gritando: Senhor amado, Senhor, abre-nos a porta de entrada, por favor. E ele, de dentro da grande festa, e respondendo com uma voz definitiva, decretou: Em verdade eterna, vos digo que eu não vos conheço. A porta fechada de forma irreversível aponta diretamente para a profunda seriedade do juízo de Deus. Não se pode viver amparado apenas na fé dos outros. Jesus encerrou a sua exortação divina com um mandamento inegociável para todos nós. Vigiai, pois, porque não sabeis o exato dia e nem sequer a hora em que o Filho do Homem virá. O azeite abundante simboliza a intimidade espiritual constante, e a tentativa desesperada das moças loucas mostra que certas experiências com Deus são pessoais e intransferíveis. Permanecer firme
exige muito mais do que começar bem. Você está preparado para a gloriosa chegada do grande noivo? Ao longo de todas essas magníficas histórias, percebemos claramente que o Salvador não contava parábolas apenas para entreter multidões curiosas, mas sim para despertar violentamente as suas almas adormecidas. Cada narrativa poderosa revelada pelo Filho de Deus expõe as verdadeiras dimensões do seu glorioso reino celestial. Mais do que isso, as palavras vivas de Jesus expõem implacavelmente o estado real e secreto do coração de cada ser humano diante das verdades eternas. O bom semeador que espalha as puras sementes nos levou a examinar com coragem a qualidade do nosso solo interior. Estamos deixando as pedras e os espinhos sufocarem as maravilhas do Altíssimo? O compassivo homem samaritano, ajoelhado na poeira do caminho, nos confrontou duramente com a verdadeira prática do amor ao próximo. O amor que Deus exige de nós vai muito além do mero discurso e das boas intenções. Ele exige sacrifício de tempo, entrega, cura e atitudes concretas. Já a emocionante história do filho pródigo, com todas as suas lágrimas e abraços no meio do caminho, revelou a todos a indescritível profundidade do amor e do perdão do nosso Pai Celestial. Os brilhantes talentos de prata entregues aos servos nos lembraram imediatamente do enorme peso da responsabilidade espiritual que temos hoje diante do que recebemos gratuitamente nas mãos. Nós seremos chamados muito em breve para prestar contas de tudo o que Deus depositou no nosso coração. A assustadora colheita do joio e do trigo, misturados num mesmo campo debaixo do sol, mostrou com enorme gravidade que a perfeita justiça de Deus virá exatamente no seu tempo soberano e certo. As imensas dores do rico arrogante e a profunda consolação do pobre mendigo Lázaro no seio de Abraão apontaram para a realidade inegável e assombrosa do tormento no inferno e da paz na eternidade. Ninguém poderá dizer naquele grande dia que não foi devidamente alertado pelo próprio Filho. As 10 jovens virgens que aguardavam ansiosamente na noite gelada nos chamaram, com grande urgência espiritual, à vigilância constante. O noivo finalmente chegará, e somente as que estiverem cheias do azeite celestial entrarão para a grande festa e as bodas do Cordeiro Santo. Todas essas lindas e chocantes parábolas têm uma única, urgente e inegociável coisa em comum: a exigência absoluta de uma decisão imediata. O Mestre está clamando para que você faça uma escolha eterna hoje. O recado sagrado deixado nas Escrituras é claríssimo. Não basta apenas ouvir as histórias ou conhecer a bela tradição antiga, é imprescindível e vital responder ao convite espiritual do Salvador. A simples admiração não salva. Não basta conhecer os maravilhosos cenários, os ricos personagens e a sabedoria dos textos bíblicos. É necessário viver essa tremenda fé todos os dias da vida de forma inabalável. Jesus está batendo suavemente na pesada porta do seu coração agora mesmo. Talvez o grande e misericordioso Deus tenha tocado suavemente numa área muito específica do seu coração, machucado ou endurecido no dia de hoje. Talvez seja finalmente o tempo aceitável e a hora perfeita de voltar humildemente para os braços dele. Tempo de liberar perdão a quem te feriu profundamente, de agir em prol de quem sofre silenciosamente, de amadurecer nos caminhos da fé, ou simplesmente e apenas de permitir com lágrimas que a santa palavra crie raízes grossas dentro de você. Chegou o momento de abandonar a escravidão do mundo caído e florescer no grande reino dos céus. Agora eu quero escutar o seu próprio coração.
Escreva rapidamente aqui embaixo, nos comentários do vídeo, qual de todas essas maravilhosas e confrontadoras parábolas ensinadas por Jesus falou mais fundo ao seu espírito. A sua participação e a sua história de vida e superação podem abençoar, fortalecer e inspirar poderosamente outras vidas perdidas que também estão assistindo a esta mensagem. Eu te agradeço do fundo do coração por permanecer fielmente até o final e por receber esta preciosa e divina semente de esperança em sua vida. Que o Senhor dos Exércitos abençoe grandemente e sem medidas a sua jornada terrena. Que Ele fortaleça cada dia a sua firme fé. Renove as suas forças cansadas como as da águia altaneira e ilumine com muita paz celestial todos os seus caminhos. Permaneça infinitamente firme, espiritualmente vigilante, sábio e com a confiança sempre inabalável. Lembre-se, a sua poderosa fé visível não é fruto de um fraco esforço momentâneo, mas sim da imensa profundidade das suas puras raízes no amor maravilhoso do Messias. Nos vemos no nosso próximo abençoado e libertador vídeo. Que a imensurável graça e a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo guardem o seu coração para sempre, trazendo alívio e segurança para toda a sua família. Vá em paz, confie nas eternas promessas de luz e caminhe sem jamais desanimar na estrada do perdão.